Amigos e amigas, boa noite para vocês, se é noite. Como vão? Curtam o vídeo, compartilhem, pode ser interessante para outras pessoas além de vocês e ajuda a crescer essa iniciativa de conversa, né? E cria um ambiente de fortuna para mim, fortuna e boa sorte. Então, me ajudem a criar essa coisa que será benigna para mim e o bem provavelmente vai voltar para vocês. Então compartilhem, curtam, comenta também, porque os comentários ajudam. O assunto é arte e espiritualidade. A arte, ela é uma comunicação, é um diálogo, ela é uma plataforma de mensagem. Hoje nós temos a internet, temos as redes sociais, a televisão. A arte é uma linguagem, né? Mais do que uma plataforma. Melhor dizendo, é uma linguagem. E a arte, ela traz um significado, traz um sentimento, traz uma conexão com algo superior, uma inteligência superior, que pode ser do eu superior, a inteligência do próprio indivíduo ou da própria sociedade, né, daquele tempo e espaço, e pode ser considerada também uma inteligência de divindades superiores, de seres superiores, de inteligências mais elevadas. A arte é essa conexão com essa inteligência. E você saber materializar, saber produzir o produto, né, dessa conexão. O artista, então, ele é considerado um ser espiritual, um estudante da espiritualidade, um, um congregador, um monge, um adepto, um iniciado. O artista é essa pessoa que tem por obrigação buscar o elo com a inteligência suprema e trazer para as outras pessoas, para os espectadores, para o público em geral, o produto desse elo, o produto dessa consciência. A gente, falando do Brasil, que é o lugar onde eu vivo, nós temos, com o passar do tempo, nos deparado com uma confusão que é feita entre arte e entretenimento. Porque o entretenimento é aquele produto, não necessariamente artístico, mas que tem um interesse e tem o intuito de entreter, de chamar a atenção, de distrair. É algo interessante e importante. A arte, ela não necessariamente tem esse intuito. É claro que uma coisa é ligada à outra, de certa forma, né? Pode ter muito de arte no entretenimento, como pode ter muito de entretenimento na arte. Porque você se entretém, né? Se você assiste uma aula bem dada, você se entretém com aquilo também. Se você assiste algo muito interessante, você acaba se entretendo, ainda que aquilo não seja de fato entretenimento. Se você vê uma briga na rua e você está se sentindo seguro, você de certa forma se entretém com aquilo pela curiosidade, ainda que aquilo não seja uma obra de arte, nem muito menos um entretenimento. Então a arte também pode ter esse caráter de entretenimento, mas ela não necessariamente é um entretenimento, porque a arte tem uma obrigação, tem um compromisso com algo superior, que o entretenimento não necessariamente tem. A maior importância, a maior vontade do entretenimento é entreter, é distrair. A arte, um pouco pelo contrário, a arte precisa chamar a atenção, chamar o foco de concentração. Filosoficamente, através de estética e através de linguagem, através de discurso. Enfim, por isso a arte tem essa conexão tão forte com a espiritualidade. O verdadeiro artista é o artista que tem compromisso com a sua espiritualidade, com toda a abrangência que essa palavra pode ter, com a sua consciência, com o seu estudo, com a sua pesquisa, com a sua vontade de comunicar. O artista é aquela pessoa que não pode deixar de se comunicar, seja através da sua obra plástica, ou da sua arte cênica, do seu desenho, da sua tatuagem, da sua dança, da sua poesia.
o artista tem por obrigação comunicar, porque ele entende algo que as pessoas não entendem, e ele tem ansiedade por contar aquela novidade. Vai desde as coisas grandes às coisas pequenas. O artista é um criativo, é um inventor. Os inventores são também artistas. O artista é também inventor. Ele muitas vezes inventa coisas materiais, como inventa também ideias. Inventa olhares, perspectivas novas sobre o mundo, ou perspectivas de mudança. E nós estamos cercados de arte no nosso cotidiano, o tempo inteiro. Né? Os comerciais, que hoje em dia explodem na nossa frente, em todos os lugares, são feitos por artistas, são escritos por escritores, são pensados sua direção de fotografia por fotógrafos, né? São interpretados por atores, por atrizes. Muitas vezes essas pessoas não estão a serviço da arte, estão a serviço da indústria, mas tem um conceito artístico, tem uma formação artística, tem uma modelação artística e uma vocação artística. Não todos, mas muitos, e aqueles que não têm, estão ali sendo doutrinados para que tenham de alguma forma. Então nós temos os comerciais, os outdoors, temos todos os livros, toda a literatura, os filmes, as músicas, tudo isso que nos influencia, que nos baseia, não é de hoje, é de muito tempo, mas cada vez mais, cada vez mais. Apesar de nós termos o círculo fechado para artistas, apesar de nós termos um número muito pequeno de artistas, você vê, por exemplo, quantas pessoas se formam em medicina no Brasil, em direito no Brasil, e quantas pessoas se formam em teatro. Quantas pessoas se formam em letras com o objetivo de exercer a literatura e não a docência. Quantas pessoas se formam em dança. É um número muito pequeno de pessoas, muitíssimo pequeno. E a indústria, ela emprega números ainda menores, 1% desses formandos, não sei. Muita pouca gente. Então é um número muito pequeno de pessoas. Ainda assim, nosso dia a dia, nosso cotidiano é completamente influenciado pela arte. A roupa que nós vestimos é feita por um estilista, pensada por um estilista, ainda que essa roupa não tenha sido pensada por um estilista, ela é baseada em algo que um estilista pensou. E aí as grandes massas compram aquela coisa que é baseada, que é imitação, que é uma cópia, que é uma referência, que não é o suprassumo da arte, mas é baseada em arte. As casas em que nós moramos, né, são feitas por arquitetos que desenham, que planejam, e que são artistas. Enfim, a paisagem da cidade por urbanistas. As artes são inúmeras, na verdade são numeráveis, né? Existe um pouco mais de 10 artes hoje em dia. A primeira arte, a segunda arte, a terceira arte. Fotografia, dança, teatro, cinema, agora os videogames também são arte. E tudo isso nos influencia o tempo inteiro. Então, através da arte que nós vemos também, a gente pode entender mais ou menos como é que a gente está sendo levado espiritualmente. Hoje, no século XXI, temos muitas forças trevosas, por assim dizer, emocionais, turvas, forças pesadas, que estão levando a arte também um pouco para esse caminho, sobretudo no que se refere à arte inclusa no entretenimento. Hoje em dia é um pouco difícil você achar um filme que não contenha crime, muito por conta da indústria, porque isso é vendido, as pessoas querem comprar, as pessoas consomem muita carne, pessoas consomem muito sangue, consomem muito sexo, são coisas que vendem. Então eles utilizam da arte para tornar aquele vício mais atrativo, mais vendável. E por isso você vê tanta carnificina, você vê tanto excesso de violência em geral. Agora a gente precisa também prestar muita atenção em outras obras de arte que, ao nosso ver, pode nos engrandecer, pode nos tornar pessoas melhores, e entender que a arte em si não tem obrigação de nos entreter. É um estudo, é uma meditação, é uma obrigação que você tem de ler um bom livro por mês. Um bom livro, não um livro que te entretenha, porque o artista é um ser de diálogo, de conversa. Você precisa se mostrar ao artista, o artista se mostra a você, você conversa com ele. É como se você pudesse conversar com qualquer homem ou qualquer mulher que já publicou um livro na história do mundo, desde que esse livro ainda esteja acessível. Então você pega a Bíblia, por exemplo, e conversa com os apóstolos. É uma conversa, um diálogo, ele falar para você, você entender aquilo. Então ele não vai te contar uma história que te entretenha, ele vai te contar a história que ele precisa te contar. E você também precisa estar atento a essa história. Se esforçando como se fosse uma pessoa sábia. Um filme é a mesma coisa.
Se você joga fora a parte do entretenimento, você fica só com a parte do diálogo. O que essa pessoa quer falar para mim? De forma metaforizada ou, ou de forma literal. O que essa pessoa quer falar para mim? O que eu posso aprender olhando esse quadro? O que eu posso aprender olhando esse quadro? É isso. Não existe ficção. Esse é outro aspecto, mas a gente vai conversar depois. Talvez no próximo vídeo. Um grande prazer conversar com vocês. Curtam, compartilhem, comente. Isso vai me ajudar.